Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concursos de 2024. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, pessoal, lembrando sempre, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo, pessoal, e vamos para a nossa aula de hoje. Pois bem, essa aula é dedicada a que a gente comece a conversar aqui sobre os chamados SSDs. O que é um SSD? O chamado Solid State Drive, por isso a sigla SSD, significa, traduzindo para o português, uma unidade de estado sólido. E aí vocês estão enxergando, então, um SSD bem típico, bem tradicional, nesse caso com a conexão SATA. Basicamente a gente pode dizer então que ele é um dispositivo de armazenamento de dados, serve para armazenar os dados, os arquivos do usuário, né? Só que ele é considerado não volátil. Professor, o que significa não volátil? Não volátil significa dizer que ele não perde os dados na ausência de energia elétrica. Quer dizer, os seus dados não são apagados quando o computador é desligado. Então, o SSD, dispositivo de armazenamento de dados não volátil, e também é um dispositivo de entrada e saída, porque eu posso fazer tanto a gravação dos meus dados e arquivos no SSD, como eu também posso fazer a leitura dos dados que ali estão armazenados. A velocidade de leitura e gravação de dados, pessoal, é muito superior se comparado à tecnologia de um disco rígido tradicional. Por isso mesmo, nos últimos anos, muita gente substituiu nos seus computadores tradicionais o disco rígido pelo SSD, justamente em função e principalmente em função dessa velocidade de leitura e gravação dos arquivos ser muito superior à do disco rígido tradicional. Um outro ponto importante de comparação também é a questão das chamadas partes móveis, porque o SSD ele não possui partes móveis, como o caso do disco rígido, né? E ele é construído em torno de um circuito integrado semicondutor. Significa dizer que quando a gente abre, olha ali, ó, vou olhar agora o SSD por dentro. Percebe que o que tem dentro do SSD são microchips de memória flash. Se você abrir um disco rígido tradicional, que é o famoso HD, dentro do disco rígido existem discos que giram em alta rotação, e à medida que esses discos giram em alta rotação é que os dados são gravados. Portanto, um disco rígido tradicional tem partes móveis. No SSD não tem discos girando em alta rotação, são apenas microchips de memória flash, então ele não possui partes móveis, certo? Como eu já disse aqui várias vezes e vou repetir, eles são baseados na tecnologia da famosíssima memória flash, que é uma memória que a gente acha também em outros dispositivos, como o caso do pendrive, tem memória flash nos cartões de memória, tem memória flash no próprio SSD, certo? Ele apresenta, pessoal, maior resistência a impactos se comparado ao disco rígido tradicional, justamente porque ele não tem partes móveis. Então, se eu pegar um SSD e um disco rígido e soltar ele e os dois caírem no chão, provavelmente o disco rígido vai ter algum dano significativo. Agora, o SSD provavelmente não terá nenhum dano significativo, isso em probabilidade, em tese, né? Então, a princípio, nós podemos dizer que por não ter partes móveis, ele acaba apresentando maior resistência a impactos se comparado também aí ao disco rígido tradicional. Outra coisa que é muito importante, principalmente para quem tem notebooks e laptops, é que o SSD apresenta menor consumo de energia em comparação ao disco rígido. E isso também tem a ver com a questão dele não ter partes móveis. Porque no caso do disco rígido, por que o disco rígido consome mais energia? Porque os discos têm que girar em altíssima rotação e isso precisa lá um determinado motor que fique impulsionando e girando aqueles discos em alta rotação. O SSD não tem isso. Como o SSD não tem essas partes móveis, simplesmente ele não consome tanta energia quanto o caso do disco rígido. E por isso mesmo um laptop, um notebook que tem SSD, a bateria acaba durando bem mais tempo, justamente porque ele economiza mais energia, né? Bem, em relação ao custo de armazenamento de dados por byte, ainda é mais alto se comparado ao disco rígido, embora nos últimos anos essa diferença de custo tenha baixado bastante.
Quer dizer, logo que os SSDs foram lançados, eles eram muito mais caros no custo de armazenamento por byte se comparado ao disco rígido, eram muito mais caros. Hoje em dia, ó, essa diferença vem caindo cada vez mais. Certo? Então hoje ele ainda tem um custo de armazenamento por byte maior que o disco rígido, mas como eu disse, isso vem se igualando ao longo dos anos. Ainda é um pouquinho mais alto, certo? A capacidade de armazenamento ela depende, claro, do modelo adquirido. Tem aí SSDs com 128 GB, 240 GB, 480, 960 GB, quer dizer, na casa dos gigabytes, mas sim, tem SSDs já na casa dos terabytes, dos trilhões de bytes. SSDs deixaram de ser só na casa dos gigabytes como foram os primeiros que surgiram, né? Tipos de conexão são variadas. Aqui eu mostro um SSD bem tradicional com a chamada conexão SATA. Eu diria que esse aqui é o SSD hoje em dia mais comum. Esse aqui é o padrão de conexão SATA que vocês estão enxergando, né? Mas existem outros padrões de conexão, como por exemplo o PCI Express, que é um tipo de conexão muito utilizado, por exemplo, para placas de vídeo, mas que pode ser usado também para SSDs. Essa aqui é uma placa PCI Express para conectar em slots PCI Express da placa-mãe, do padrão de conexão PCI Express, mas que tem aí dentro um SSD. Então esse é um SSD para conectar via PCI Express. Aqui eu mostro para vocês a imagem de um SSD conectado numa placa PCI Express que está conectada num slot lá da placa-mãe do computador. E nesse momento, pessoal, preciso fazer uma distinção aqui para o termo NVMe. Esse termo é muito voltado ao estudo do SSD e eu vou explicar por quê. Aqui vocês observam, ó, um padrão de conexão M2 com a tecnologia NVMe, que permite, na verdade, fazer uma conexão de união aí do PCI Express. Eu vou explicar melhor. O que significa a sigla NVMe? Não Volátil Memory Express, quer dizer, é uma memória expressa não volátil, tá? É uma interface e também um driver de comunicação que aproveita a maior largura de banda que o PCI Express tem para oferecer. Quer dizer, o NVMe foi criado e desenvolvido para conectar SSDs num padrão de conexão PCI Express, certo? Juntando essas duas tecnologias. Então o NVMe foi projetado para SSDs e se comunica entre a interface de armazenamento e a CPU, que é a unidade central de processamento do sistema, usando soquetes PCI Express de altíssima velocidade. Utiliza caminhos de dados paralelos de baixa latência para que a mídia central, como arquiteturas de processamento de alto desempenho, certo? A tecnologia NVMe acaba oferecendo armazenamento, velocidade e também compatibilidade superior. Só para a gente ter uma ideia, o NVMe utiliza esses soquetes PCI Express e acabam sendo transferidos 25 vezes mais dados do que o equivalente comparativo na conexão SATA. Então ele também se comunica diretamente com a CPU do sistema, proporcionando aí velocidades realmente incríveis devido à sua compatibilidade com os sistemas. O desempenho é significativamente mais alto e também latência mais baixa comparado aos protocolos SAS e SATA. Em resumo, ele é bem melhor que o SATA, certo? Aqui é um tipo de conexão M2 que pode utilizar o padrão NVMe. Então, o padrão NVMe pode usar conexões M2, que são essas conexões pequenininhas, para se conectar SSD no seu computador. Aqui eu mostro uma conexão M2, que é esse padrão menorzinho aí que a gente conecta na placa-mãe, os dispositivos SSD, inclusive SSDs com o NVMe. Tá? Aqui, pessoal, eu já mostro um SSD externo que a gente utiliza com conexões USB. Muita gente adquire SSDs externos e conecta através das conexões USB do computador. Isso também pode ser feito sem problema nenhum. Tá? Aí, em relação às capacidades de armazenamento, eu já tinha comentado com vocês, mas aqui alguns exemplos de 500, 1, 2, até 4 terabytes, embora tenham capacidades maiores. Aqui são só alguns exemplos de SSDs típicos aí do mercado. Pois bem, pessoal, vamos fazer um resumão aí dessa história do SSD. Acompanha comigo. Primeira informação, então, ele é mais rápido que o HD, que o disco rígido tradicional. Ele é um dispositivo de armazenamento de dados não volátil, quer dizer, o seu conteúdo não é apagado quando o computador é desligado. Ele não apresenta partes móveis,
utiliza a memória flash, por isso seu armazenamento é eletrônico, e essa sigla SSD vem de Solid State Drive, que é a unidade de estado sólido. No caso da energia, ele consome realmente menos energia se comparado ao HD, se comparado ao disco rígido tradicional, e o seu custo de armazenamento por byte ainda é mais alto que o disco rígido, mas isso vem mudando e aos poucos ele vai se aproximando aí do custo do disco rígido também, certo? Bem, vamos resolver agora, pessoal, questões de provas de concurso sobre esse assunto. Acompanha comigo essa primeira que diz: uma característica comum de um dispositivo SSD e de um pendrive é que ambos, letra A, utilizam memória flash como tecnologia de armazenamento. Pessoal, já está certo essa letra A, porque a memória flash é encontrada no SSD, é encontrada no pendrive, é encontrada em cartões de memória. Então tá certíssimo. A letra B são memórias voláteis, está errado, é não volátil, né? A letra C se conectam por meio da tecnologia Bluetooth. Não, podem se conectar por o SSD, pode se conectar, por exemplo, por SATA, pode se conectar através de PCI Express NVMe usando M2. Tá? Já o caso do pendrive, normalmente ele usa a conexão USB, embora tenham SSDs que possam usar USB também. Letra D são mais lentos em comparação com os discos rígidos tradicionais, está errado também, eles são mais rápidos. Letra A de América aqui, gabarito dessa questão. E vamos lá para mais uma questão, vem comigo, acompanha. Atualmente são utilizadas duas tecnologias para armazenamento permanente de dados em computadores pessoais: HDD, Hard Disk Drive, que é o disco rígido, e SSD, o Solid State Drive, que é a unidade de estado sólido, o SSD. Considere as seguintes afirmativas a respeito dessa tecnologia e assinale a alternativa correta. E ali vem várias opções, vamos ver cada uma delas, certo? A 1 diz: a tecnologia SSD consome menos energia que a tecnologia HDD. Está certíssimo, né, pessoal? O SSD, por não ter partes móveis, consome menos energia que o disco rígido. Certíssima essa. Depois a 2 diz: a velocidade de leitura e gravação de dados na tecnologia SSD é superior à da tecnologia HDD. E aí, pessoal, certíssimo, né? O SSD ele é mais rápido que o disco rígido. Aqui representado pela sigla HDD é o disco rígido. Então o SSD é mais rápido que o HDD, é mais rápido que o disco rígido. O HDD vem de Hard Disk Drive. Depois, continuando, considerando a capacidade de armazenamento, os dispositivos com base na tecnologia SSD são proporcionalmente mais caros que os com bases na tecnologia HDD, o que está certo também. Mesmo esse custo tendo diminuído, ainda é mais caro o SSD na comparação do custo por byte se comparado ao disco rígido. Então aqui temos os 3 corretos, todas afirmativas corretas, letra B de Brasil, gabarito desta questão. E vamos lá para mais uma questão, vem comigo, considere as afirmações a seguir. E aí diz lá: disco rígido, Hard Disk Drive, unidade de estado sólido, SSD, e pendrive, USB Flash Drive, são exemplos de unidades de armazenamento que não são voláteis, ou seja, que retêm os dados armazenados depois que a energia é desligada, o que está certíssimo, né? Tanto o disco rígido, quanto o SSD, quanto o pendrive não são voláteis, não perdem os dados na ausência de energia elétrica. Vamos para mais uma questão, vem comigo. O dispositivo de armazenamento de dados SSD, o Solid State Drive, é categorizado como unidade de estado sólido por quê? Letra A, é feito de alumínio. Letra B, as informações são armazenadas nele em memórias flash e RAM. Letra C, não possui componentes móveis. Letra D, não utiliza magnetismo como forma de gravação. E a letra E, o SSD, ao contrário dos antigos disquetes, não é flexível. Pessoal, qual a razão que nós chamamos ele de SSD, de unidade de estado sólido? A razão é porque ele não possui componentes móveis. Daí ele foi chamado de unidade de estado sólido, que é diferente do disco rígido que tem partes móveis. C de Canadá aqui o gabarito da questão. E vamos lá para mais uma, vem comigo. Acerca de hardware, julgue o item subsequente. Um disco SSD é um dispositivo semelhante ao HD, pois é dotado de partes móveis e destinado ao armazenamento volátil de dados digitais. Completamente errado, né, pessoal? O SSD ele não tem partes móveis, na verdade, e o armazenamento dele é não volátil, ele não perde os dados na ausência de energia elétrica. Essa ficou errada. Vamos para mais questões, vem comigo. Com relação ao dispositivo SSD, Solid State Drive, são realizadas as seguintes afirmações. 1.
Um SSD é um dispositivo que utiliza chips de memória não volátil no lugar de discos magnéticos. 2. É comum encontrar dispositivos do tipo SSD utilizando interfaces do tipo serial ATA ou SATA. 3. São dispositivos voláteis, o que significa que não é necessário usar baterias ou deixar o dispositivo constantemente ligado na tomada para manter os dados armazenados. Em relação às afirmações, assinale a alternativa correta. Bem, pessoal, aqui nós já comentamos sobre isso, o caso do 1 está certíssimo, né? O SSD é um dispositivo que usa chips de memória não volátil, no lugar dos discos magnéticos, que são os chips de memória flash não volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica. O 2, é comum encontrar dispositivos do tipo SSD utilizando interfaces do tipo serial ATA, que é o SATA. É comum sim, o tipo de SSD mais comum é o SATA, embora tenham outros, como o caso do NVMe, que usa PCI Express e também conexões M2. 3. São dispositivos voláteis, já está errado, ele é não volátil, não volátil. Então aqui ficamos só com 1 e 2, letra D de Dinamarca, gabarito e resposta dessa questão. Vamos lá para mais uma, vem comigo. Esse tipo de dispositivo de armazenamento de dados é o mais recente. Utiliza de uma tecnologia conhecida como memórias de estado sólido. Por não possuir partes móveis, apenas circuitos eletrônicos que não precisam se movimentar para ler ou gravar informações. Sabemos que ele está falando então da unidade de estado sólido, o Solid State Drive, o SSD, B de Brasil, gabarito desta questão. E vamos lá para mais uma, vem comigo. Para comprar um PC, há várias informações que devem ser consideradas relativas à configuração do computador. Uma dessas informações é referente à memória de armazenamento, que normalmente é realizada por um HD ou um SSD. A tecnologia SSD é parte da evolução tecnológica que testemunhamos anualmente na velocidade dos dispositivos de armazenamento, sendo cada vez mais utilizada e acompanhando muitos dos PCs atuais, sejam eles desktops ou laptops. Existem dois tipos principais de dispositivos SSD, o NVMe e o SATA. Assinale a alternativa que melhor descreve as tecnologias SATA e NVMe. Bem, a letra A disse, NVMe é uma tecnologia inicialmente utilizada nos SSDs, mas que também permite acesso rápido à memória principal do computador voltado ao armazenamento temporário de dados. Errado, é para armazenamento não volátil. A memória RAM, que é a principal, essa sim é para armazenamento volátil. Errado ali. A letra B, NVMe é uma tecnologia para transmissão de dados criada inicialmente para laptops ultrafinos, devido ao seu formato reduzido, porém possui velocidade inferior ao SATA. Errado, NVMe é superior ao SATA. A letra C, NVMe é uma tecnologia para transmissão de dados com formato reduzido e velocidade equivalente aos SSDs SATA. Já está errado, é mais rápido que o SATA. Letra D, NVMe é uma tecnologia para transmissão de dados utilizadas inicialmente em discos magnéticos. Errado, NVMe foi criado para SSD. E a letra E, NVMe é uma tecnologia que utiliza soquetes PCI Express, aí tá certo, para transmissão de dados e oferece velocidade de transmissão superior aos SSDs SATA. Certíssimo, NVMe é uma tecnologia que usa as conexões PCI Express, pode usar, assim como M2, que utiliza do padrão de conexão PCI Express e oferece sim velocidade de transmissão superior ao dos SSDs SATA e por isso a letra E de Equador aqui é o gabarito e a resposta desta questão. Valeu, pessoal, mais um assunto bem importante que nós resolvemos e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, acesse o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!